tenho um problema. Pra lavar a louça eu preciso estar vendo um vídeo, pra tomar banho eu preciso estar ouvindo um podcast e pra sair na rua geralmente eu tô usando fone de ouvido. Isso começou a me incomodar quando eu percebi que eu tava ficando incapaz de estar na presença dos meus próprios pensamentos. E eles não são pensamentos tão ruins assim. Eu sei que boa parte das pessoas tem pensamentos tipo... Tu é feia, ninguém te ama. fracassada, Nossa, tu é feia, muito é ridícula. Lembra daquela coisa que fracassada, você fez? ninguém te ama. Nossa. Mas os meus, eles são mais ou menos assim. Será que tem alguma coisa pra jantar? Será que eu tenho que fazer no trabalho amanhã? Eu tenho que fazer a janta e tem que sobrar alguma coisa pra fazer alguma coisa pra janta agora, mas aí não ia sobrar pro almoço, eu teria que fazer alguma coisa no almoço também. Ou será que eu já podia fazer alguma coisa que vai sobrar pros dois? Ah não, mas sobrou aquele coisa. Nossa, eu faltei muito academia essa semana, eu preciso comer melhor na verdade, porque... eu percebo que não é exatamente o conteúdo dos meus pensamentos que me incomoda, mas a velocidade deles. É como se fosse um cano pelo qual eles passam, e quando eu coloco algum conteúdo, ele fica ali como uma rolha segurando. E a partir do momento que o silêncio volta, esses pensamentos estão cada vez mais acelerados, e é insuportável, fica muito alto dentro da minha cabeça e me deixa maluca. Mas esse é um hábito que eu não questiono desde o início. Na verdade, eu comecei a perceber ele há pouco tempo. Quando ele começou de verdade, eu acho que a gente vai ter que voltar pro fatídico ano de 2020. Os seres humanos, incluindo eu, estavam vivendo suas vidas medianas num mundo tão ruim quanto sempre foi. Aí chegou um vírus mortal que fez todos os noticiários do mundo parecerem com a abertura de filme de apocalipse. E ao mesmo tempo que nada daquilo parecia real, o medo foi tomando conta. E se eu pegar isso indo no mercado? E se eu perder alguém da família? Será que vai acabar logo? Quando sai uma vacina? Esses pensamentos, sim, eram horríveis de ficar convivendo 24 horas, né? E aí eu fiz o que toda pessoa sensata fez naquela época, que foi... para não escutar os meus pensamentos ansiogênicos, eu passei a completar todas as horas que eu estava acordada com notícias, atualizações e podcasts sobre a pandemia. E era uma mistura de não querer ouvir os meus pensamentos com a esperança de ouvir algum milagre. Que ia sair alguma notícia de que acabou, de que as pessoas pararam de morrer ou que acharam a vacina de uma vez. Então era uma coisa que se retroalimentava. E no fim das contas eu acabava passando o dia inteiro escutando alguma coisa até a hora de dormir e ficando mais ansiedade num ciclo horrível de conteúdo. O mais irônico disso é que naquela época esses pensamentos e essa ansiedade era o que realmente estava me incomodando. Porque pegar a doença em si, eu fui pegar só depois que já tinha saído a vacina. Eu estava num lugar relativamente seguro. Não perdi ninguém da família, não sofri nada real. Eu só passei muito mal psicologicamente com tudo que estava acontecendo. E se eu tivesse me distraído com outra coisa, talvez tivesse passado um pouco mais tranquila por aquele momento, mas eu não conseguia. E a minha intenção aqui não é falar sobre a pandemia em si, mas sobre como a nossa mente funciona contra nós mesmos, né? Porque naquele momento parecia que se eu consumisse tanta coisa sobre, eu poderia estar uns passos à frente do que estava acontecendo. É claro que não faz nenhum sentido falando em voz alta. Mas era o que parecia, que se eu tivesse com informações o suficiente sobre a situação, eu ia, de alguma forma, estar preparada para alguma situação imprevisível. O que não faz sentido nenhum, é claro, e isso tudo faz parte do bolo da ansiedade. É um momento difícil de usar de exemplo, porque ninguém estava certinho da cabeça naquela época, né? Tava todo mundo meio assim. Só que depois que passou a pandemia, eu continuei usando isso como um hábito. Continuou sendo um hábito meu. Lidar com pensamentos rápidos ou intrusivos ou pensamentos que eu não gostasse com esse tampão. O tampão do eterno conteúdo. E eu fui me acostumando com a ideia de que estar sozinha com os meus próprios pensamentos era ruim. Pensar, eu entrei na pandemia com uns 24 anos e agora eu vou fazer 30. E dos 24 aos 30 é um período da vida que a gente muda bastante. Só perde pro dos 15 aos 25, que daí sim a gente vira uma pessoa completamente diferente. Mas esse período desse tempo em que eu passei dentro de casa, eu mudei muito também. Só que eu construí essa relação extremamente não saudável comigo mesma nesse meio tempo, no meio desse caos que eu só fui perceber há pouco tempo. Fazia com que para trabalhar eu precisava estar escutando alguma coisa, igual eu falei antes, para estar lavando a louça eu precisava estar escutando alguma coisa, porque eu tenho TDAH também, para ajudar. Então, esses pensamentos parece que eles não são convidados a estar na minha cabeça e que o volume deles é muito alto, eu não consigo calar. Então, às vezes eu quero sentar para pensar alguma coisa e simplesmente não consigo. E quando eu tô escrevendo alguma coisa, quando eu preciso me concentrar, eu acabo apelando para isso, porque parece que a voz ou uma música coloca um ritmo nesses pensamentos. Ele começa a ir no embalo mais lento daquilo que eu tô escutando, porque não tem nada que seja tão rápido quanto a minha cabeça. Aí eu comecei nessa autoanálise, assim, do porquê, do que me fazia estar sempre com aquilo ligado na minha cabeça e perceber que era um problema, né? E para isso eu bolei um plano para conseguir administrar isso melhor. E o plano foi o seguinte.
precisava aceitar que eu tinha destruído completamente a minha lógica mental, principalmente porque, como eu disse, eu tenho TDAH, então é muito fácil para mim cair nos braços de uma telinha. Então eu precisava aceitar que eu ia ter que parar. E eu tô aceitando, tá? Eu não tô falando aqui de um lugar de pessoa que conseguiu fazer. Eu tô fazendo, eu tô aprendendo. Mas a partir do momento que eu percebi, é que eu consegui fazer as coisas. Então eu acho que aceitar é o primeiro passo. Tá, mas e o que é válido então? Será que eu posso ler um livro? Ler livro é um conteúdo, né? A gente vai tá consumindo alguma coisa. Mas no meu caso, é um consumo muito decente, porque eu não consigo ler, é muito difícil para eu ler. Para eu pegar um livro e ler ele do início ao fim exige muito da minha cabeça, então é um ótimo exercício de estar na presença dos meus pensamentos e conseguir controlar eles. Hobbies, né? Só que hobbies só se for um hobby que eu gosto, tentar reencontrar os hobbies que eu gosto. Porque por muito tempo, todos os meus hobbies, eu acho que eu falo aqui de um lugar que muitos artistas podem se reconhecer, em que a gente quer monetizar tudo. Então a gente só quer fazer o que dá dinheiro, e eu não queria fazer mais isso. Queria só seguir com coisas que eu realmente gosto. Então, tentar trocar as telas e esse consumo de conteúdo por coisas que eu gosto. E livros. Eu comprei uns livros, eu tô começando a ler, é muito difícil, já disse que eu tô recém começando. É um exercício muito, muito difícil. E colocar regras pro que eu vou conseguir fazer ou não, né? Que já nos leva ao terceiro ponto. Eu não vou conseguir tão fácil quanto eu gostaria. Então, eu preciso colocar uns horários em que eu vou estar assistindo o TikTok. Eu vou ter que ter um horário para entrar, principalmente porque eu trabalho o tempo todo no computador ainda. Como é que eu vou estar no computador sem estar escutando alguma coisa? Isso é muito difícil. Então, eu consigo colocar uma música, colocar alguma coisa que baixe um pouco o meu pensamento. Ao invés de estar escutando um podcast, alguma treta, alguma coisa que vai encher minha cabeça de informação, vou colocar alguma música mais lenta, que vai estar ali preenchendo, dando ritmo ao meu pensamento. Mas de uma forma que seja menos estimulante, me deixe um pouco menos acelerada, né? Porque depois que acaba o negócio, os pensamentos vêm com tudo, então precisa ser uma coisa que desacelere meu pensamento ao invés de acelerar. Se tu tem TDAH igual eu, tu deve saber o quanto é cansativo essa barulheira na cabeça. Mas tem me ajudado bastante a perceber ela e tentar colocar uma ordem nela de forma consciente, sem simplesmente abafar. Porque que nem como eu falei antes, não adianta, né? A gente pode ficar até o último segundo com alguma coisa rodando. No momento em que tentar parar, vai estar tudo acumulado e vai ser pior. Então eu tô tentando dar esses momentos pra minha mente voltar a funcionar num ritmo normal. Não consigo fazer direto, né? Não consigo simplesmente não ficar escutando nada. Mas eu consigo diminuir um pouco e dar esses momentos pra ter pensamentos. E quando eu tô, por exemplo, vou tomar um banho, vai ser em silêncio. Minha cabeça vai começar a ficar incomodando. Mas aí, eu tento dar alguma coisa pra ela fazer. Porque se eu pensar no próximo vídeo que eu vou fazer, no próximo tema que eu quero falar, eu consigo dar uma ocupação pra essa mente barulhenta. Que não seja simplesmente ficar cantando a música da mandioca nos meus ouvidos. E isso tem me ajudado bastante. E é engraçado pensar nisso, porque é uma coisa que eu faço com o meu cachorro. Ele é um cachorro grande, eu vou mostrar imagens dele. E ele tem muita energia. E quando tá chovendo, igual hoje, que é um dia de chuva e que eu não posso sair com ele, correr, porque vai estar molhado, enfim, eu preciso dar pra ele uma caixa de papelão, que ele vai destruir. E ele vai se distrair. Ó, o latidinho da criança. Aí pra ele não ficar fazendo esse tipo de coisa, eu preciso dar uma caixa pra ele destruir. Por quê? Porque isso ocupa a mente dele. Eu coloco um betisco, passo o durex em volta de tudo, e até o tempo dele rasgar aquela caixa toda e pegar o que ele quer, ele se distraiu e cansou um pouco. A mesma lógica de dar um osso, de dar alguma coisa pra ele se distrair, pra ele gastar aquela energia de alguma forma mais controlada do que ficar correndo e latindo pela casa. Lembrando que eu só dou pra ele assim porque eu sei que ele não come nada disso, tá? E porque ele não pode comer osso, essas coisas. E é sempre com supervisão. Então, se forem fazer isso com seus cães, fiquem de olho, porque tem cachorro que come plástico e etc. Então, eu confio nele, mas eu não confio no teu, não. Então, fica de olho. E é isso que eu preciso fazer com a minha própria cabeça. Então, criar um cachorro grande, mais uma vez, colaborou com o meu crescimento pessoal. Eu dou alguma coisa pra minha mente fazer, isso tem me ajudado bastante. Desde que eu comecei a
fazer os vídeos, não importa se tá dando certo, se não tá dando certo. A questão é que eu consigo levar essa cabeça pra alguma coisa. E ajuda muito, porque a gente que tem essa mente muito agitada precisa estar fazendo alguma coisa. E se tu chegou até aqui, por favor, deixa um like nesse vídeo. Comenta o que tu acha, se tu também passou por isso ou não. E até o próximo vídeo.